Bom, e o presidente Lula se reuniu com a ministra Rosa Weber no Palácio do Planalto para avaliar os estragos causados pelos ataques às sedes dos três poderes. Luciana Verdolim traz os detalhes agora, os destaques dessa conversa para a gente. Bom dia, boa tarde, Lu, seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Olha, participaram dessa reunião também Arthur Lira, presidente da Câmara, o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, além da ministra Rosa Weber, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, os ministros Roberto Barroso e Dias Toffoli. Aqui do governo federal, os ministros da Justiça, Flávio Dino, Paulo Pimenta da Comunicação, ministro também Geraldo Alckmin da Indústria e Comércio, José Múcio da Defesa, Flávio Dino já tinha falado da Segurança Pública, Alexandre Padilha das Relações Institucionais, Fernando Haddad da Fazenda e também Rui Costa da Casa Civil. Ao final da reunião foi divulgada uma nota. Essa nota diz o seguinte: os poderes da República rejeitam os atos que foram considerados terroristas pelos três poderes, de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem aqui em Brasília. Segundo a nota, os presidentes dos três poderes estão reunidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Eles pedem que a sociedade mantenha a serenidade em defesa da paz e da democracia. Ainda de acordo com a nota, o país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação. Hoje é dia de faxina, não só aqui no Palácio do Planalto, como também lá no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional. Aqui no Palácio, só para a gente ter uma ideia, foi feita já uma perícia para tentar identificar aí possíveis participantes dessa invasão que chocou praticamente todo o país e também gerou muita repercussão na comunidade internacional. Muitas vidraças quebradas, muito lixo. A grande reclamação é de que havia também muito sangue nas dependências aqui do Palácio do Planalto, além de fezes e urina. O acervo artístico arquitetônico aqui do Palácio do Planalto também divulgou uma lista das obras de arte que foram danificadas durante essa invasão. A afirmação é o seguinte: ainda não é possível ter um levantamento minucioso de todas as pinturas, esculturas e peças de mobiliário que foram destruídas. Os móveis, por exemplo, para vocês terem uma ideia, são praticamente todos da época da construção de Brasília. Apenas nos gabinetes funcionais, que tinham equipamentos novos, mas na parte pública, na parte de visitação, eram todos imóveis da época da construção. A avaliação está sendo feita pela equipe responsável. Aqui no térreo, que foi completamente destruído, a gente está vendo inclusive vidraças quebradas, tem uma obra que é bastante conhecida, é a obra que chama Bandeira do Brasil de Jorge Eduardo, de 1995. É uma peça, inclusive, que a gente usava muito para fazer link, para fazer fundo de link. É uma bandeira tremulando e uma peça extremamente bonita. Essa peça, esse quadro reproduz a bandeira nacional hasteada aqui em frente ao Palácio do Planalto e serviu de cenário para pronunciamentos de presidentes da República e foi encontrada boiando na água que se espalhou aqui no térreo porque os manifestantes abriram os hidrantes aqui instalados no térreo do Palácio. Tem uma galeria também de ex-presidentes com fotos de todos os ex-presidentes da República. Essas fotos também, os quadros foram quebrados e as fotos foram rasgadas. No segundo andar aqui do Palácio, houve muitos quadros rasurados ou quebrados e também muitas fotografias destruídas. O estado de diversas obras não pôde ser avaliado até agora, exatamente por conta que é preciso aguardar a perícia e a limpeza dos espaços. No terceiro andar, que é o gabinete presidencial, a gente tinha, pelo menos dizendo, obras como as mulatas de Di Cavalcanti, que era a principal peça do Salão Nobre do Palácio do Planalto e foi encontrada com 7 rasgos de diferentes tamanhos. A obra é uma das mais importantes da produção de Di Cavalcanti. Só para vocês terem uma ideia, o valor estimado era de 8 milhões de reais. Mas, de acordo aqui com o Palácio, essas obras costumam alcançar valores 5 vezes maior em leilão.
Tem uma escultura, o Flautista de Bruno Jorge, ela foi completamente destruída e os pedaços foram espalhados pelo salão. Essa obra está avaliada em cerca de R$250 mil. Tem uma mesa de Juscelino Kubitschek, da época ainda da construção da Brasília, que foi usada como barricada pelos manifestantes. A avaliação ainda está sendo feita. Mas a grande tristeza do pessoal aqui do patrimônio do Palácio do Planalto é um relógio de Balthazar Martinot, um relógio de pêndulo do século XVII, que foi um presente da corte francesa para Dom João VI. Martinot era um relojoeiro de Luís XV. Existem apenas 2 relógios desse tipo no mundo. Um ficava aqui no Palácio do Planalto, o outro em exposição no Palácio de Versalhes. Mas o francês, ele tem a metade do tamanho do relógio que ficava em exposição aqui no Palácio do Planalto. Essa peça foi totalmente destruída e o valor não dá nem para se calcular o valor dessa peça que foi perdida. A avaliação que se faz é que muitos quadros, muitas peças podem ser recuperadas. Esse relógio, no entanto, dificilmente vai ter como conseguir restaurar esse patrimônio que foi perdido aqui no Palácio do Planalto por conta dessas manifestações. Logo mais 6 horas da tarde tem reunião importante aqui do presidente Lula com governadores de todo o país. Destruição incalculável, né? Difícil realmente de ver isso tudo. Imagino para vocês que trabalham em Brasília, tem essas cenas todo dia, né? Do Palácio do Planalto e dos 3 poderes, e agora ver isso tudo, então realmente muito triste. Obrigada, Lu. Até daqui a pouco.